Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para começar mais um estudo da Palavra de Deus. Cristãos do mundo todo têm experimentado e percebido a salvação por esse caminho, né, de pessoas sólidas, edificadas, que são crentes que não são vacilões, que são crentes que não são essas pessoas crentes mundanos, né? São aqueles que de fato amam a palavra de Deus, né? Eu quero começar com uma palavra, mas eu ia falar palavra devocional, mas não é uma palavra de explicação, doutrinária sobre o que a igreja deve pregar. Mas antes, então, eu quero orar com a igreja, orar com os irmãos, né? E a gente dá continuidade. Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, mais uma terça-feira, mais um dia de maio, por essa garoa que houve, essa chuva fina de hoje. Senhor, meu Pai, por essa noite, por essa temperatura agradável, pela vida, pela saúde e por o Senhor nos ter levado até aqui desse propósito no planeta Terra. Senhor, nós almejamos realmente um novo céu e nova terra, Senhor, onde habitam a justiça. Esperamos isso e a minha oração é que o Senhor continue nos dando a Tua doutrina e levantando ao nosso meio tudo aquilo que falta. Senhor, levanta aqui pastores, doutores, mestres, levanta evangelistas, profetas e apóstolos. Levanta, Senhor, colocando no coração dos seus filhos um desejo de fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus com todo o coração, como diz o cântico. Senhor, meu Deus, é por Ele que estou gastando a minha vida, que o Senhor levanta em nosso meio Joões Batistas, que apresentam Jesus Cristo, levanta em nosso meio como os apóstolos, profetas, aqueles que deram suas vidas para manifestar o reino de Deus. E a nossa oração continua sendo a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade aqui, como é feita aí. Senhor, meu Deus, venha o Teu reino, que venha realmente o reino de Deus, o nosso maior clamor, que o Senhor continue cuidando dos enfermos, aqueles que estão com alguma dificuldade, que o Senhor os visite, Pai. No nome de Jesus, me ajuda no meu estado de espírito também, e os Teus filhos que estão aqui e que assistem o vídeo também. Para a glória de Deus, amém. Abra sua Bíblia, nós vou começar a leitura na NVT, em Lucas 24, que foi a palavra devocional de hoje, só que aí eu vou fazer, nós vamos à segunda parte, tá? Insistido com alguns irmãos. Giovanni, lembro que eu peguei você como testemunha, que eu estou falando assim, eu estou falando com certas pessoas assim, você todas as vezes chega atrasado e as pessoas falam, acha que não. Estou te mostrando que todo dia é isso, é todas as vezes. Então, tipo assim, é uma coisa que todas as vezes acontece. Aí depois, na hora que eu for falar com ela, aí você tem que testemunhar para mim, é verdade, entendeu? Porque ela fala que não, mas tá? Eu já avisei né? Hein? Morando aqui. Se não morar aqui, como é que vai ser? Né? Lucas 24, já acharam? Fácil de achar, né? O Evangelho. Lucas 24, eu vou pegar do 45 até o 48. São esses poucos versículos. Talvez alguns saibam de cor. Dizem que o Álvaro e a Rebeca estão bem na fita, que estão bom de Bíblia. Muito bom, Álvaro e Rebeca. Não estou brincando. E eu me alegrei por isso. Alguém que vocês, né, Deus tem dado Bíblia para os irmãos, então, vou testemunho da Isabela, então, muito bom. Viu, Rebeca e Álvaro, continua assim, porque Deus quer isso. Muito bem, gente. Então, ele é Jesus Cristo lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Somente até aí, irmãos, presta atenção, por favor. Olha só que situação. Primeiro que
a revelação fundamental que, para entender Bíblia, precisa receber de Deus a revelação clara. Se não houver uma revelação de Deus, não entende. Eu tenho uma apreciação pela filosofia, pelo conhecimento, pela ciência, muito, muito grande. Então, esses dias eu li o Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, um livro que chama-se O Sonho de um Homem Ridículo. Então, estudando Hume, alguns outros filósofos, o Santo Agostinho e tal. Então a literatura é muito boa, gostoso de ler, você lê as pessoas e você vê entre gênios como são imbecis a respeito de palavra de Deus. Então a pessoa às vezes é um gênio de literatura mundial, mas que quanto a entendimento de palavra não tem nenhum. Por quê? Porque graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, mas escondeste aos sábios e entendidos. Mateus 11, 26. Então, realmente o Senhor não somente não revela, como ele oculta. Então, aqueles que têm um pingo de entendimento de Bíblia, são bem-aventurados. Então, nós somos muito felizes, pelo menos nisso. Viu, igreja? Viu, irmãos? Se você acha que você entende o Evangelho, e de fato entende um pouco o que a gente entende, porque não é uma coisa que você fala assim, eu entendo toda a compreensão toda da Escritura. Não. Há pontos difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro escreveu isso. Pontos difíceis de entender. Porém que nós temos a revelação. Qual que é o centro da pregação? É isso aqui que eu quero que os irmãos, os obreiros da igreja, tenham ciência. Mas isso não é para os obreiros da igreja, é para a igreja. E é para a igreja universal, para a igreja espiritual. Não é para a igreja cristã em casa. Tá? É uma doutrina que diz assim. E Jesus disse, olha só, Cristo havia de morrer e ressuscitar. E que a mensagem, ele está falando o teor da mensagem que precisa ser pregada. E ele diz assim, Senhor, que eu não consigo ler. E que a mensagem de arrependimento para perdão de pecados. O que a igreja tem que pregar, senhoras e senhores? Ela tem que pregar arrependimento. Não tem que pregar amor. Pastor, não tem que pregar amor, não. Cura. Então prega a cura. Não. Tem que pregar arrependimento. Então vamos, agora eu quero doutrinar a igreja. Agora a igreja é Cristo em casa. Vamos à doutrina geral. A doutrina geral é o que tem que ser pregado. Ele deu o teor do negócio. O teor do negócio é Cristo veio e morreu por isso, para desfazer os pecados. Portanto, se você não sai do pecado, nada adiantou. Então tem que se pregar arrependimento de pecado. Não me prega amor, não me pregue nada além disso. Não me prega amor, não me pregue cura. Ponto. Nossa, aí piorou. Não me pregue prosperidade. Ponto. Alguém falou assim, porém que, qual que é a observação, a ressalva? A ressalva é, faça isso em amor. Faça isso com amor. Dentro do reino que vem, dentro do amor de Deus, então anunciamos o amor de Deus para o arrependimento. Então anunciamos cura como algo vindo de um outro reino, porque esse reino está doente mental. Bebê reborn, gente animal, adultizando criança, infantilizando adulto. O mundo é louco, imbecil. Então nós pregamos amor de Deus para o arrependimento de pecado. Pregamos cura como algo de um outro reino. Pregamos prosperidade como algo de outro reino. Mas que nunca alvo é a prosperidade. E que nunca o alvo é a cura. O alvo como amor de Deus, sim. O alvo como amor de Deus pode. Por quê? Porque é isso mesmo. De fato, a essência da coisa é o amor de Deus. Então, a igreja é Cristo em casa. Não podemos mudar isso. Não podemos mudar. A igreja não pode... A Helena Raquel pregou esses dias, pregou nos Gideões. Podia até mostrar esse vídeo.
Aí ela estava dizendo assim, olha, não podemos parar de pregar a palavra de Deus. Temos que parar com esse excesso de apresentações e dar mais valor à palavra de Deus. Não podemos dar valor a pregadores que querem te emocionar ao invés de trazer a doutrina de Deus. Eu vi aquilo lá, assim, que o cara está dando like e tudo. Tipo assim, você é tão beabá para nós aqui, que eu falei assim, está falando do maior congresso pentecostal do mundo. E o que a gente prega aqui? O que a gente está falando aqui há anos? Não é exata. Tipo assim, isso para nós é tipo assim, é o básico essencial de nossa igreja. De parar com papagaiada, um monte de apresentador entra marchando, entra irmãs no que blum, blum, e tal, entra bandeira, e apresentação de criança, e apresentação das adolescentes, e dos adolescentes, e o grupo do irmão. Poxa, a gente está pregando isso aqui há anos. E quando a Helena Raquel, que pregou muito corretamente, estou aprovando isso, mas estou dizendo, irmãos, que isso, tipo assim, é brincadeira. É isso tudo que a gente está corrigindo na igreja. Até eu estava conversando sobre isso com uma pessoa hoje também, se enquadra nisso também, que vamos supor, igual, por exemplo, legendários mesmos, como o pastor Silas Malafaia também falou, o senhor falou, você precisa subir a montanha para você aprender algo que a igreja está ensinando. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, gente, lembra que eu até falei isso aqui, foi num encontro que teve em um determinado lugar, cujo pregador foi convidado, pastor especial, a falar da centralidade de Cristo. Aí, porque ainda bem que aconteceu isso. Porque se me desse a oportunidade, eles iam ficar com a cara desse tamanho. Por quê? Porque aí eu ia chegar e falar assim, igreja, não estou entendendo não, é porque o que o pastor falou é perfeito em doutrina. O que o pastor falou é perfeito em doutrina. Mas se a igreja precisa conversar sobre isso, a igreja vai muito mal. A igreja está muito mal, a igreja está péssima. Ué, quando você pregar, irmão, você tem que pregar Cristo no centro. Ué, se aqui a gente precisa falar isso, então nossa igreja é péssima. Cristo no centro, hein, irmão? Ué, que gente, isso é a essência nossa, é a essência de tudo. A igreja só existe em volta de Cristo. Então vamos voltar ao nosso texto? Qual é a mensagem? Quem disse essa palavra? Quem disse essa palavra foi Jesus, o Cristo. E ele falou, gente, vocês estão sendo testemunha, abriu a cabeça deles e falou assim, olha, a mensagem que vocês vão pregar, morri e ressuscitei, a mensagem que prega o arrependimento para perdão de pecados. Nunca, jamais me prega outra coisa de Deus se não for para arrependimento. Então, pastor, dá uma sensação que eu estou falando assim, não fale do amor de Deus, né? A gente não é essa ignorância. Então eu não posso, porque o irmão faz uma música ali do amor de Deus. Aí não pode fazer? Não, claro que pode fazer, não é a questão. Nós estamos manifestando o amor de Deus. Mas que se não houver esse elemento de arrependimento, tudo foi para o ralo. Perdeu a essência da igreja. Então a igreja existe em torno de Jesus Cristo. O fundamento, a rocha é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Então, o que a igreja não pode perder? Esse senso. Um senso profundo de dívida. Então, quando Jesus ensinou a orar, ele falou assim, olha, na sua oração você já ora clamando porque você está errado. Você é uma pessoa errada. Você é uma pessoa que deve. Então, quando você orar, você já fala assim, Senhor, me perdoe, porque eu sou uma pessoa errada. É o que a gente é, pessoas erradas. Sim ou não, irmãos? Não, isso depois de batizado? Ou antes de ser batizado? Porque eu era um pecador, agora não sou mais. Isso não é? Quer dizer... Depois de batizado ainda é mais errado ainda. É mais errado ainda. Dupla, exatamente, esse é o conceito cristão. Por quê? Porque lá nós éramos o quê? Ignorantes. Fizemos na ignorância. Então o Senhor, como que o Senhor trata? De acordo com a Escritura, Ele trata de acordo com o conhecimento das pessoas. Tá? Aproveitando aqui, Romanos 2, 14, 15. O índio. Alguém morreu sem ouvir falar de Deus. Para de bobagem. O índio vai ser condenado como qualquer outro. Por quê? Porque está escrito lá que a lei da consciência está impressa dentro dos corações dos homens que vai defendê-los ou atacá-los. Todo mundo nasce com a Bíblia no coração. Como assim que ele nasce com a Bíblia? Ele nasce assim. Isso está errado. Eu lembro de uma figura de um menino, novo, criança,
e deu uma pedrada, um estilingue, pá, na cabeça do passarinho, caiu morto. O menino pega assim com o olhinho aberto assim, né? Não foi o pai, a mãe, nem a educação que deram para ele. Ele sentiu mal de matar o animal. Como é que ele sentiu mal? É a lei de Deus escrita nos corações. O que a gente não sabe por nascimento, porque é abafado pelo pecado, é o conhecimento profundo de Deus. Mas lá dentro está assim. Isso aí não está certo. E a pessoa de alguma maneira se sente mal, tá? Vamos para frente, então nós vamos... tá. O que a gente vai estudar agora é Igreja Cristo em Casa, né? Igreja Cristo em Casa. Você vai entender o fundamento, dentro do texto que vamos entender, um dos textos mais importantes que tem de soteriologia e escatologia junto, que é Mateus 22, e você vai entender por que a teologia que eu, Flávio, sigo, é arminiana. Estou falando assim que eu concordo com Armínio, porque quando eu já tinha essa teologia, eu não conhecia Armínio, isso que eu quero dizer. Porque às vezes Deus dá uma doutrina para nós, na sensação que eu estudei a pé de Armínio, e por isso a gente é arminiano. Não, não é isso não, ué. Pelo contrário, estudei a Bíblia primeiro. Então, todos nós, eu quero convocar os irmãos isso. Antes de você seguir tal e tal comentário, vá na Bíblia. Vá na Bíblia primeiro. Depois você segue tal ou tal comentário. Porque senão você vai ter o que você vai ter? Você vai seguir ideologias. O que você vai seguir? Ideologia. Se eu pego a Bíblia primeiro, a Bíblia me instrui quanto às outras coisas. Se eu pego as outras coisas primeiro, essas coisas guiam-me, me distorcendo a Bíblia. Então, para ter Bíblia, eu preciso ter Bíblia primeiro. Por isso, eu entendi o Espírito Santo colocando no meu coração isso. Flávio, precisa ler a Bíblia com a turma. Precisa ler. Hein? Entendeu? E não na caixa d'água. É a boca na cachoeira, na água direto. Não vem pegar com a mão contra, não. Pega direto. Porque é ela que dá a vida. Então nós vamos aqui, então eu quero mostrar para você hoje a soteriologia dessa igreja. O que é soteriologia, pastor? É a doutrina da salvação. Então eu vou mostrar aqui a escatologia, a doutrina das últimas coisas, com soteriologia, como é que a salvação se dá, e você vai entender por que eu sou arminiano e não calvinista. Não tem nada a ver comigo, não, nós estamos estudando para a igreja. Então eu não quero levar os irmãos a serem tal ponto teológico. Eu quero que a gente, estudando Bíblia, e a gente fala, realmente, isso aí faz mais sentido. É isso que eu quero para a nossa igreja. Que a nossa igreja seja livre para estudar a Escritura, e você fala, olha, pastor, teve um ponto aqui que eu achei, nós achamos um ponto aqui que eu acho que ele é bem calvinista. Olha só para você ver. Você está certo. E a gente, então, vai aceitando isso. É ou não é? Lógico é. Porque se a Escritura não nos reger, então daqui a pouquinho a gente está regendo a Bíblia. A gente está regendo a Bíblia. Como diz a Helena Raquel nesse ponto que eu falei, ela diz, a Bíblia perdida dentro da casa de Deus. A Bíblia perdida dentro da casa de Deus, né? Porque lembra que a Bíblia, a gente até pregou isso aqui algumas vezes. Entendeu? Você está dentro da casa de Deus, mas não tem Bíblia. Né? Vamos lá, então todos, né, já lemos Lucas, vamos agora a Mateus 22. Eu hoje estou com o NVT e com o do expositor. Isso, acho que eu vou acompanhar na NVT. Vamos fazer o seguinte. Isso, vamos por parte. A gente vai ler até o 14. Eu não enxergo nada porque esse óculos aqui. Então eu só enxergo aqui, olhando aí eu tenho que tirar. Então fica assim. Nós vamos ler Mateus 22, de 1 a 14, todos os irmãos lendo em ordem, como é o nosso costume, sentados. Está escrito assim, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, 2, pode ler, Rebeca? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados
estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde as bodas. 5. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para seus negócios. 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os naufragaram e mataram. 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrarem. Voltou para cá. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos os que encontraram, tanto maus quanto bons, e as bodas ficaram cheias de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E ele disse-lhe: amigo, como entraste daqui, não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Somente eu tenho para seus irmãos para prestar atenção em mim, depois vocês leem em casa, as coisas. E aí, meu filho, como é que tá? Melhorou um pouquinho? Tá passando bem? Jesus te dê saúde, oramos por você. Eu queria ver você hoje, a Isabela não teve jeito, tá? Deus te abençoe. Tá boa, moça? Bom. Gente, vamos entender aqui essa parábola, que é a parábola de soteriologia e escatologia. Essa parábola é uma parábola da revelação de Deus, qual é o plano inteiro de Deus, e aqui vou mostrar porque somos arminianos. Vamos lá. Onde Jesus estava? Vocês têm cabeça boa, gente? Onde Jesus estava quando estava ensinando isso aqui? Parabéns. No templo que a gente viu que ele foi lá, que ele deu chicotada. Lembra que eu falei assim, que Jesus voltou lá, lembra que ele foi para Betânia, dormiu ao relento, voltou e foi para lá de novo e eles queriam matá-lo. Lembra? Todo mundo lembrou. Parabéns. Então vocês estão fera mesmo. Foi terça-feira passada. Estão sabendo mesmo das coisas. Eu gosto. Bom, aí Jesus falou assim, e tornou-o a falar. Quem que está lá? Escribas e fariseus, doutores da lei, pessoal, está lá. Esses caras estão lá, estão ouvindo o discurso de Jesus. E ele vai ensinar sobre esse negócio. Aí ele falou assim, olha, vou contar aí que Jesus usava, então, de suas parábolas, que tem um sentido, nesse caso, alegórico, e ele vai contar alguma verdade do reino de Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? João 8,12. Beleza. Então, Jesus é a luz do mundo, ele veio iluminar, ele veio dar o entendimento do reino de Deus. E ele falou assim, como é que é o reino de Deus? Então, ele está comparando com o reino de Deus. O que ele falou assim? Gente, um certo rei. Quem que é o rei? Não é um certo rei, é o rei dos reis. Ele está falando de Deus. E ele está falando que esse rei está falando que tem uma festa para o filho. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Aí ele falou assim, olha, ele quer dar uma festa. Então nós não podemos ter a mente de ocidental, brasileira, mineira e são-joanense. É uma questão hermenêutica, é uma lacuna hermenêutica. O quê? Nós temos que voltar a 2000 anos atrás, oriental, na Palestina, e com o que significava. Então, tem nada a ver com uma festa que você vai hoje. Se você não for numa festa hoje, você faz um favor para a pessoa. É menos um para encher o saco. Naquele tempo, você não ir a uma festa era uma afronta de nível. Era uma rebelião contra a majestade. Porque o rei você sabe o que é soberano? Rei é chamado de soberano. Não é um presidente do país, não, ao qual você fala o que você quiser.
Não, era um rei. E esse rei, ele mandava convidar as pessoas específicas, eleitas, escolhidas. As pessoas X, essas pessoas eram escolhidas, ganhavam dele uma coisa que as pessoas não tinham a rodo, chamado roupa. Roupa nupcial, roupa de festa, roupa para que a festa não fosse uma baderna de gente com calça rasgada e de bermuda. Era roupa fina, de elegância, de Cinderela. Então, esse rei está mandando e chamou um grupo específico e falou assim, quem vai fazer o serviço de convite? Só pessoa autorizada. Quem que é? Servos do reino. O rei, sabemos que é rei dos reis, é o Deus. O filho, sabemos que é Jesus Cristo. Os convidados são os judeus e exclusivamente só judeus. Gentio não pode entrar. É só judeu que entra. Quem são esses que vão chamar esse servo? Os profetas. Os profetas vão e anunciam esse casamento de Jesus Cristo. Esse casamento. O que aconteceu? Rejeitaram o convite. Mataram os profetas. Essas pessoas estão em rebelião franca contra Deus. Eles não querem. Eles rebelaram-se contra alguém que foi um cúmulo do absurdo não aceitar essa festa. É errado não aceitar a festa. Foram escolhidos e eles não quiseram aceitar a festa. Certo? Lucas, outros evangelistas vão dizer assim, cara, não posso ir na sua festa não. O quê? Casei, né, cara? Vai ser meu próprio casamento, é minha mulher. E você? Não, comprei um carro aí novo, aí, uns Rolls Royce aí, comprei uma Ferrari, comprei um Fusca, eu tenho que ver o carro. E você? Não, comprei um terreno lá na Vila Brasil, do lado da casa do Giovanni. Vou ver o meu terreno. Beleza? Esses rejeitaram. Quando essa notícia chega para o rei, ele fica furioso. Ele está furioso e ele vai mandar matar essas pessoas. Portanto, ele vai jogar no fogo eterno do inferno. Amarrai-os de pés e mãos e joga no fogo. Beleza. Tá. Volta os servos de novo e fala o seguinte, vai lá e chama quem? Quem que ele chamou? Alguém sabe de cabeça? Quem leu foi a ler, no versículo 9. Sabe de cabeça? Quem que ele chamou dessa vez? Na primeira vez eram escolhidos, dessa segunda vez não é escolhido não. Quem que é? Pode ler de novo, Lê. É o verso 9. Estou falando 22, 9. Leia de novo. E depois das esquinas, das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que quem? encontraram. Todas as pessoas? Todas as pessoas? Então você não pode ser calvinista. Para você ser calvinista, tem que tirar isso da Bíblia. Porque ele disse todas. Não vem, não. Porque o pessoal falou assim, que eu sou eleito. Não é eleito, não. Ele não é eleito. Gente, olha essa doutrina que eu estou falando para vocês. Vê se essa doutrina de Flávio. Vê se essa doutrina de Flávio. Ele disse de todas as pessoas. Agora o convite que era para pessoa específica, era só judeu, era eleito, era escolhido. Não deu certo. E ele chamou todas as pessoas. E inclusive fala do caráter delas. Vocês prestam atenção, qual é o caráter delas? Uns são bons e outros são maus. Então é para chamar bom e mau. Então, quem são esses servos? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, eu e você, seguidores de Cristo, que anunciou a Bíblia. Se você prega a palavra, você faz parte desses enviados para trazer alguém para Deus. Para o casamento. A palavra bodas é casamento, todo mundo sabe, né? Então a palavra bodas é casamento. Por isso, assim, bodas de ouro, bodas de prata, bodas não sei o quê. Né, Chuchu? Eu gosto de bodas de prata, né, amor? Mano, estamos velhos. Então, bodas é casamento, tá? Observe o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores. Da primeira vez eram pessoas escolhidas. Era só pessoa escolhida, específica, judeu. Agora ele parou com aquilo e abre Atos 23. Eu estou livre ao vosso sangue, eu sacudo o pó dos meus pés, eu vou pegar para os gentios, não vou pregar para vocês mais não. Vocês não querem me receber.
Então o apóstolo Paulo, o camarada que é o nosso apóstolo, por quê? Porque ele vai evangelizar a gente, ele vai trazer a doutrina para nós, gentios. Por isso ele é tão importante para nós, por isso ele é tão rejeitado pelo judaísmo. Por quê? Porque ele falou assim, olha, eu vou para o judaísmo, eu vou para os gentios, faz o seguinte, Pedro, evangeliza os judeus. E eu evangelizo os gentios, está combinado? Beleza. Então pode achar que eu vou, o gentio deixa por minha conta. Então Paulo sai para evangelizar gentios. Então, quem que ele chamou? Maus e bons. Ele chama todos. Vinde como estás. Vinde como estás. Porém, estava dando a festa já estava acontecendo. E o rei está passando no meio da festa. O rei está passeando lá. Ué, o que é isso aqui? E o rei está passando a festa, o rei está lá tranquilo. Tudo bem, bom. Bom. Opa, bom que você veio, senhora. Bom, dona, Sofia veio. Oi, filho. Está todo feliz. O que está acontecendo aqui? Fica irado. Você foi convidado para a festa, cadê a sua roupa? Que roupa é essa que você está? Que você não está usando a roupa que eu mandei? O que é roupa na Bíblia, senhoras e senhores? Você já estudou tipologia aqui. Roupa é conduta. Roupa é justiça. Adão e Eva pecaram, estavam pelados, nus. Ficaram com vergonha de sua nudez. O que fizeram? Folhas de planta, de figueira. Tampou as vestes, vergonha. Viu assim, arranca esse trem. Não, eu vou ficar pelado. Arrancou. Toma a roupa que eu te dou aqui. Foi o primeiro sacrifício na Bíblia, foi matar esses animais para colocar a vestimenta na Eva e no Adão. Então Deus os vestiu com a sua vestimenta. O que significa espiritualmente isso? Justiça própria. É a pessoa que está na igreja, mas não está na justiça de Cristo. A Bíblia diz até em Apocalipse, vestes brancas serão lhe dado, vestes brancas. Bem-aventurado que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para estar na festa, você tem que estar com a vestimenta que Deus deu e não com a tua. Então, aquele homem é amarrado e jogado às trevas exteriores. Qual doutrina que eu estou mostrando por que a gente é arminiano? Todos foram chamados. O mérito estava na escolha de Deus ou na rejeição dos homens? Vamos no texto, gente. Eu não estou forçando o texto aqui, não. Porque calvinista força texto. Eu estou forçando o texto? Quem que rejeitou? Foi Deus que quis rejeitar as pessoas ou as pessoas que rejeitaram Deus? As pessoas rejeitaram Deus, não quiseram. Estavam maus e bons. Eles precisam entrar do jeito de Deus, sim ou não? Mas aquele homem não quis ficar do jeito de Deus. E então foi rejeitado. Quer dizer que eu e você vir para a igreja para ficar na mesma coisa? Faça-me um favor. Você está perdendo seu tempo. Eu estou aqui na igreja a mesma coisa. Não mudei a minha fala, não mudei meu jeito, não mudei meu gesto, não mudei meu caráter. Se a gente estiver na igreja e não for transformado, irmãos, a gente precisa ser transformado. A gente tem o nosso jeito de falar, de pensar, de sentir, de agir. Isto é novo nascimento. Eu não posso falar igual eu falava antes. Nem pensar, nem agir. Estava discutindo com o Doce hoje isso. Que quando você tem os problemas dentro de casa, o que é uma vida cristã, de família cristã? Eu não sou cristão e está acontecendo as coisas dentro de casa. Então, a primeira coisa, eu vou para o grito. Vai gritar. Segunda coisa, vai para a violência. Bate na pessoa e quebra as coisas dentro de casa. É violência. Palavrões e insultos. Vai para aquele lugar. Sim ou não? E se isso não resolver na base do cacete, da violência, da ignorância, a pessoa se separa. Porque ela não cede e ele não cede. Então o casal vai se separar, bater em filho, bater todo mundo, esposa bate todo mundo, certo? Essa família não é cristã. Eles não têm Cristo, eles não nasceram de novo. Sim ou não? Que maneira que é cristã? Toda casa tem problema, sim ou não? Tem discórdia de ação, sim ou não? Sim. Como é que você tem que agir? Poder conversar. Não pode haver grito, não pode ter palavrão e não pode ter violência. Como que a pessoa vai resolver quando uma pessoa está errada e ela não muda? Então o conselho bíblico é, eu já discuti isso aqui, já falei com o Doce, com a minha família, estou falando com os irmãos, que
aquela conversa, tudo resolve na conversa, tudo resolve na conversa? Não, isso a gente já aprendeu. Deveria ser. Mas se você conversa, o que acontece? Volta a estaca. Aquela desgraça é assim, ó. Você falou assim, gente, não pode mexer nesse copo que está aqui. O que acontece? A pessoa volta a fazer aquilo. Se você não é crente, o que você faz? Você dá um tiro na pessoa. Não acontece isso. Por que tem Lei Maria da Penha? Tem lugar que tem o João da Penha, né? Tem que ter João da Penha também. Você sabe, tem mulher que bate em homem e que mata também, né? Então é idiota, Lei Maria da Penha, mas é a coisa mais idiota do mundo. A coisa mais imbecil, rejeita essa lei. Por quê? O que a gente tem que defender? Fala para mim, o que a gente tem que defender? O ser humano. Não é gênero, não. Se você defender gênero, você é uma pessoa errada. Então não tem que defender nem macho, nem fêmea. O que tem que defender? A pessoa humana. E quem mais precisa de defesa? Fala para mim, quem mais precisa de defesa? Os mais frágeis. Então nós pegamos crianças, os velhos e as mulheres. Aí sim. Então eu sou a favor de uma lei que fala assim, quem que é mais vulnerável? A pessoa que está com fragilidade. Ela precisa ser respeitada. Então, a lei Maria da Penha é tolice. É tolice. Tem que ter lei, sim. Mas você está contra a lei? Não é contra a lei. Eu estou falando que porque você sabe como é que começou isso, que é uma falsidade danada, tudo errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós cristãos defendemos a justiça. E nós nem perguntamos, por exemplo, vamos supor que tem umas pessoas ali que estão sendo escorraçadas, maltrataram ela. Você vai perguntar de que fé ela é? Não. Você vai perguntar o gênero? E se for homossexual, o que você vai fazer? Porque eu vou defender até o último final. Porque o que eu vou defender? O homossexualismo? Não. O que a gente vai defender? O ser humano, a pessoa. Mas e se ele for de outra religião que não for cristã? Vamos defender ele. Porque a gente não está defendendo a religião. A gente não está defendendo macho, nem fêmea, nem partido A, partido B. Nós estamos defendendo o ser humano. Isso é cristianismo. Muito bem. Então, igreja, o que a gente entende aqui claramente é que a pessoa, para ser salvo, ele precisa se despir de sua justiça. Mas que Deus chamou a todos. Aí ele matou a charada assim, numa paulada. Pá! Muitos são chamados. Quer dizer, né? Mas poucos escolhidos. Tem lugar aqui do lado de cá, fazendo favor, tá, irmão? Ou do lado da Fabriciano ou do Alexandre? Porque aqui a Fabriciana é meio brava, é melhor sair para aí mesmo. Que aqui o negócio é feio. Bom, entendeu, gente? Então, estão entendendo, os irmãos? Olha só, gente. Deus chamou a todos. Se Ele chamou a todos, inclusive chamou bons e maus, significa que aqueles que são chamados de bons no mundo também precisam de redenção. Sim ou não? Sim. Então, mesmo os bons do mundo, porque tem gente que é meio assim, cruel. Esses precisam de salvação, sim ou não? Sim. Mas existem as pessoas boas. Pessoas boas. São pessoas entregues assim, à devassidão. Mas também precisam de redenção. Então, quer dizer que todos precisam de redenção. E Ele chamou quem? Todos. Mas Ele escolheu todos. Aí Ele rejeita um aqui de exemplo. E como é que aconteceu essa rejeição? Por culpa de Deus ou por culpa daquele que não estava com a veste dada por Deus? Então a culpa é de Deus que não quis escolher e rejeitou por escolha, como diz o calvinismo, que Deus rejeitou por escolha. Agora ele está dizendo aqui que não foi essa questão, foi a questão que a pessoa estava lá, foi chamada para estar na festa, mas esta pessoa não estava com as núpcias, com as vestes do rei. Quer ler? Quer ler. Eu entendi que sei que os irmãos querem ler. Vamos achar? Olha o verso 11. Entretanto, quando o rei enviou para os soldados convidados que estavam à mesa, percebeu que o homem não trajava as vestes nupciais. Quer dizer, o anfitrião vai lá receber o hóspede, gente. O hóspede tem uma roupa. E é interessante que a veste o quê? Nupcial. O que significa? Isso significa uma noiva não vestida com vestido de noiva.
Pergunto para nós estamos vestidos de noiva? Você pode perguntar, gente. Se for questão aí, pergunte o que é. Oi? Tá. Então, gente, entenderam isso que eu estou falando? Eu pergunto, nós estamos com vestido de noiva? Aí você fala assim, mas o que é isso, vestido de noiva? Então, vamos entender. Isso é uma tipologia bíblica. Vestido de noiva é vestido com as vestes de Deus. O que é isso? Justiça de Deus. Então, eu era muito ignorante, a pessoa dava murro, dava chute, gritava, falava palavrão. Você não dá murro, não dá chute, não fala palavrão, não é violento e não guarda rancor no coração também. O que é isso? Isso faz parte da nossa humanidade? De jeito nenhum. A gente quer matar, roubar e prostituir, quer desgraçar tudo. É vingança ao pé da letra. Assistiu um filme de vingança? Pega filme de vingança para você ver. O filme de vingança é muito bom. Por que é bom, Marcelo? Porque você é o protagonista, né? Então, quando você corta a cabeça do mal, você sente um prazer, sim ou não? Já sentiram isso? Eu já senti. Eu sou bem sarcástico e vingativo. Então, quando corta a cabeça do mal, é ou não é? Quer dizer, aquele é extremamente carnal. Ué. Isso é uma carnalidade. Então, gente, é por isso que a gente gosta de filme de vingança. Por quê? Porque tem alguém, uma menina escorraçada, ela é humilhada, escorraçada. Aquela menina cresce, vira uma heroína que você sabe daquelas que bala não entra, não sei o quê. Aí ela pega uma espada desse tamanho. Aí quando ela chega lá e corta a cabeça do cara, você sente, hein? Justiça foi ver, você sente uma felicidade. Por quê? Porque é a justiça humana, que é o olhar humano, é isso que a gente quer. Então, igreja, entender o que é reino de Deus, igreja Cristo em casa, nós estamos chamados para outro reino. Você é chamado de outra maneira, você não pode falar o que você quer. Você não pode agir de acordo com sua carne. Você não pode condenar do jeito que você quer condenar. Você não pode deixar do jeito que você quer deixar. Porque alguns querem deixar bango-bango, livre. Também não é, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é justo, o reino de Deus é justiça. Então, entendeu, irmãos? O que é essa festa? Então, por isso que eu falei que essa palavra é soteriologia, de salvação, porém ela é escatológica. Por quê? Porque eu e você tem que estar preparado. Então, nós, como noiva, somos chamados a essa festa. O que a gente está fazendo aqui? Você está aqui se preparando para essa festa. Tudo que a gente faz nessa igreja é preparando para essa festa. No Apocalipse 21, insisto, e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. É outro céu, é outra terra, é outro caminho. Venha a nós o vosso, né, no linguagem católica, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, irmãos, é um reino diferente desse. Nós estamos vivendo um reino imbecil. Até os ateus estão assustados com o mundo. Bebê reborn. Olha só que... Mas não somente essa tolice, outras tolices também. Gente, existiu um cara muito fera, um dos gênios desse país. Esse cara foi um fera, era uma pessoa de uma cultura, uma educação, só que não tinha papas na língua, chamado Clodovil. Nitidamente homossexual, muito fino, com roupas finas, um estilista, um cara sensacional. Era o cara que eu não sei o nome dele, Clodovil é um nome artístico, significa clô para os íntimos, vil para os inimigos e dou para quem quiser. É meio baixo, né? Ele falava isso, não, então, mas ele era tipo assim, curto e grosso. Só que aí o pessoal falou assim, o que você acha de casamento gay? Aí ele falou assim, tem que parar com idiotice, é uma coisa imbecil. Ele falando, palavras dele, ele é agressivo igual eu assim. Tem que parar com essa imbecilidade, porque um macho com o outro não gera filho, não. Uma mulher com outra não gera filho, não. Eu sou filho, eu sou adotado, mas eu sou filho de um pai e de uma mãe, ué. Então tem que parar com essa palhaçada de querer, que essa coisa do PT, essa coisa da esquerda, essa coisa de querer casar a gente, ainda aprovar isso. Foi quem? Dilma? Quem foi? Não, era uma outra. São Paulo. Erundina Luiz, bom, nem interessa. Esse não é o meu pensamento. Olha, um homossexual. Quer dizer, olha a inteligência desse cara. O pessoal até aplaudiu. Tipo assim, o cara era homossexual, ele tem a vida dele. Ele tinha a vida dele. Mas ele tinha uma inteligência de dizer assim, macho com macho não gera filho, não. Ué. Sim ou não, gente? É uma questão biológica, não é uma questão de você não gostar de homossexual.
A gente não está discutindo se gosta ou não gosta, não. Então, olha só, gente. E outra coisa que eu vou falar só em defesa do cristianismo, e a gente vai continuar aqui no texto, que é o seguinte. Aí eu estou vendo, né, eu me dedico a essa área apologética, eu entendi Deus me chamando para apologética, eu não queria. Mas, sabe coisas das acusações? Que Deus do Antigo Testamento é um, do Novo Testamento é um, o do Antigo Testamento mandou matar mulheres e crianças, Deus manda matar, Deus odeia os homossexuais, a Bíblia é fabricada, é feita por homens, que Deus é mau, que Deus é egoísta. Então o que acontece, gente? Não existe pessoa mais humilde no mundo do que Deus. É a pessoa mais humilde do mundo. Como que prova a humildade? A humildade é a seguinte, gente. Moisés é o homem mais humilde do mundo, está escrito em Números 12, verso 3. Como é que Moisés, sendo o mais humilde do mundo, escreve que ele é o mais humilde do mundo? Falta de humildade, né? Ele está se exaltando. Entendeu o que eu estou falando? Que é uma questão ética. Então, porque as pessoas não entendem nada. Não entendem nada. O que é humildade, gente? A humildade é o poder que você tem na mão de destruir e não fazer. É isso que é humildade. Então, em que constitui a humildade de Moisés? É porque ele podia destruir todo o povo e ser um Abraão. Ele podia destruir o povo inteiro, porque Deus falou assim, sai da reta, Moisés, dá licença, porque eu vou jogar um trovão, eu vou queimar todo mundo, fica só você, fica salvo, e de você eu faço um novo Abraão. Então, ele é o mais humilde do mundo, porque ele teve o poder de destruição, não fez. Quem fez o mundo e pode destruir tudo? Deus. Então, Deus é a pessoa mais humilde do mundo. Que não precisa de ninguém, ainda está aguentando bucha de pecador, dizendo que prefere o inferno. Alguém mandou até lá no grupo, né? No grupo de remanescente lá. As pessoas dizendo que preferem o inferno. Não sei se foi alguém colocou lá. Então, igreja, essas coisas são infundadas. O cristianismo. As cruzadas, a caça às bruxas, mataram homossexuais, mataram isso aqui, escorraçaram mulheres, foram extremamente machistas, com base na Bíblia. Não, isso não é Bíblia, não. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? A gente pega a Bíblia, interpreta como quer. Então, isso não tem nada a ver com o cristianismo, não, irmãos. O reino de Deus, Romanos 14, 17, alguém sabe de cor? Se souber alguém de cor aqui, você vai falar. Se não souber, todo mundo vai abrir a Bíblia, para a gente aprender a Bíblia, porque é um castigo que eu vos dou. O cara é bruto, hein? Aqui é brutalidade, é igual eu sou bruto bebê, é a mesma coisa, é a mesma brutalidade. Abra aí Romanos 14, 17, vamos ver em diferentes versões o que o reino de Deus consiste. Porque está escrito lá que ele não consiste em parar no poder de Deus. Isso lá em Coríntios 5:20, né? Ou Romanos 5:20. Agora aí em Romanos 14, 17, ele de outra maneira. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele é? Quem achou pode ler. Justiça, paz e alegria. Então, mas é a justiça não do homem. Então, o que a igreja... olha só, o que eu estou desafiando vocês hoje, a gente aqui vai cair na paulada. Nós estamos caindo na paulada hoje aqui. O negócio hoje aqui está fervente. Em que sentido? O seu desafio, irmão, é levar isso para as pessoas. Elas estão se matando, elas estão se drogando, elas estão se destruindo. Você tem que levar isso para elas. E quando a gente não consegue levar para elas, a gente está sendo falho. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês têm que gerar Cristo no coração das pessoas. Vocês já entenderam isso, irmão? Agora eu falo assim, dá vontade de bater ou não? Porque você já está pondo na cabeça da pessoa, tipo assim, você podia salvar muito bem um casamento, você podia salvar muito bem aquela... Mas eles não querem. Aí você faz o quê? Quando eles não querem? Desiste. Essa é a palavra que acontece com a gente, sim, essa é a verdade. Mas isso não pode acontecer. Eu estou errado e você está errado. Porque quem mandou você desistir? Deus quer que você insista até salvar a pessoa. Você vê, ela não é crente. Ela está na igreja, batizou, mas não é crente. Está presa em vício, vai vir no pecado ainda. Eu e você, irmãos, temos que formar Cristo no coração das pessoas. O nome disso chama-se evangelizar. O que é evangelizar? Formar Cristo nas pessoas. Eu e você não podemos fazer o trabalho do Espírito Santo. Mas eu e você temos que gemer por essas pessoas. A minha maior preocupação com a igreja hoje é isso. Porque eu estou tão ocupado com tantas coisas.
E eu não quero ocupar com tantas coisas. Né? Porque tipo, assim, ainda faço parte da música, a música me chama muita atenção, então eu gasto um certo tempo com música. Mas eu e você, o grupo de louvor, ministério infantil, tudo aqui é Cristo, igreja. A gente precisa apresentar Cristo. E parece que Cristo não está no coração delas. Quando a gente vê o comportamento, você fala, não é crente. Ah, está 10 anos na igreja. Que você está 10 anos? Não tem nada a ver com isso, pô. E você, irmãos, estamos falhando na evangelização. Essa igreja só existe para missão. Qualquer igreja verdadeira, ela tem que evangelizar o mundo. Você tem que evangelizar. Você está ganhando alguém para Cristo? Você está ganhando. Eu tive a experiência que eu contei esse ano, né? Eu fui, né, tive uma revelação de um vizinho, uma situação, foi numa semana, eu não sabia que era revelação e pensei que a pessoa ia morrer. Na outra semana, a pessoa foi de bicicleta para a UPA, lá foi diagnosticado tal, e dali foi degringolando até ter um diagnóstico de morte. Eu viajei 100 quilômetros na cidade, chamei o doce e fui lá para levar Jesus Cristo. A pessoa aceitou Jesus Cristo, tal, a fé e tal. Aí eu fiquei pensando, lembra da pregação domingo? Né, que a questão duvidosa. Então, e você tem que gastar nosso bem, gastar dinheiro, gastar tempo evangelizando, gente. Eu pergunto se vocês estão evangelizando alguém, se vocês estão ganhando alguém. Gente, olha o que diz a escola missionária. Eu sou especializado em escola missionária. A escola missionária diz o seguinte, um crente ganhava 1.000 pessoas por ano. Hoje, 1.000 crentes não ganha uma pessoa por ano. Na pesquisa da década de 90, lembra o pastor Celso, eu e Deus casou em 2000, né, no ano 2000, o pastor Celso foi especializado em missões, estava na Angola, até o Juliano nasceu na Angola, né, você lembra? O Juliano nasceu na Angola, e o Juliano branquinho, né, nasceu na Angola. E eles eram italianos, né, brancos. E aí, ele falou assim, a pesquisa dizia que a igreja e cada ser humano gastava mais com Coca-Cola do que com missões. O que essa igreja está gastando? Nós vamos comprar equipamento de luxo, vamos comprar que equipamento é? Mesa de 30 mil, o microfone que eu gostaria lá custa 30 mil, inclusive. O microfone aqui, né? Tem aquela coisa, tipo, esses grandes pregadores, aquele fininho, 30 mil, eu vi o preço. Aí a gente vai comprar isso, vamos comprar cadeiras de luxo, certo? Sim ou não? Vamos comprar o luxo, vamos entrar no luxo mesmo. E as pessoas perecendo. Então nós temos igreja para nós mesmos. O gostoso é ter só nós aqui, ó. E as pessoas estão perecendo na cachaça, na droga, no sexo, na mentira. Eles vão para o inferno. Mas Deus não vai deixar isso barato e vai cobrar meio seu. Por quê? Porque esse texto aqui está falando assim, que aquelas pessoas foram lá evangelizar e eles trouxeram para dentro da igreja. E aí eu penso, hoje a gente não consegue trazer, tipo assim, a gente vai bater? Você já convidou alguém para a igreja e ele não quis vir? Que palavra que você tem para me ensinar, então? Eu não sei o que fazer. Além de convidar educadamente. Gente, temos um culto no domingo. Você pode vir? Sim ou não? Ou você tem outro método? Alguém aqui tem outro método de trazer a pessoa para a igreja? Tá. Opa, alguém tem uma luz aqui. Então quer dizer que eu tenho a questão da fala, que foi insuficiente, não foi? Agora eu pergunto se você está orando, porque eu estou orando todo dia. Deus, o Espírito Santo também, eu oro todo dia para a salvação de almas. Você está orando? Então, gente, essa pessoa que não vem na sua fala, na sua fala, ele precisa vir na sua oração. Outra, tem luz aqui, meu Deus, hoje está acontecendo uma revolução nessa igreja. Labachúrias canta labalaias. Porque... Isso, o cara é um péssimo testemunho e metido a pregar, hein? Metido a pregar. Não, você tem que ir para a igreja, só que o cara é péssimo, o cara não dá testemunho, não. Você não dá testemunho, você ainda quer pregar a palavra de Deus. Cara, você tá louco. Então nós temos 3 coisas aqui, reveladas pelos santos irmãos. Você falou, portanto pregou, não deu. Deu testemunho. E agora está na oração. Senhoras e senhores, eu quero interromper a escola agora. Nós vamos interromper agora. E nós vamos orar seriamente para alguém que você fala assim, gente, é mesmo, eu não consigo trazer ninguém. Eu não trago nem minha mãe para a igreja. Nem minha mãe. Porque eu falei com Deus, eu não evangelizei meu pai e minha mãe.
Eu não evangelizo. Sabe o que eu falei com Deus? Eu vou me converter. E a minha conversão vai trazer meu pai e minha mãe. Eu falei, Senhor, vamos ver. Eles vão olhar para mim e vão querer ir na igreja. Porque o Flávio é o demônio. Se eu virar um anjo, eles vão falar, caramba, o cara mudou mesmo. Eu quero seguir um cara desse. E foi o que eles fizeram. Não porque eu fosse bom alguma coisa, não. Porque depois dei tanto mau testemunho para meu pai e minha mãe. Mas muito. Então, Deus mostrando assim, Flávio, não é você, né? Não é. Então, igreja, eu quero orar com a igreja agora, para a gente, assim, tipo assim, a gente se preocupar com isso. A gente não consegue trazer ninguém para a igreja. Um crente trazia 1000 pessoas. E você não trazemos gente do nosso trabalho, eles não vão vir. Não traz colega de escola, não vão vir. No final das contas, você não traz ninguém. Sabe por quê? A coisa boa, sabe o seguinte? É a gente que eu amo todos os irmãos, que a gente já conhece todo mundo. Olha que beleza, não é? Gostoso é isso aqui, ó. É isso que a gente quer. É isso que os irmãos estão satisfeitos. Quer dizer, vamos ter um grupinho ali, tal, as professorinhas, cuida das criancinhas, tal. Não, gente, não. Essa igreja aqui é uma igreja base, é uma igreja fundamental. É uma igreja que está nascendo. Nós nascemos, irmãos, para pensar assim, gente, vamos levar esse evangelho ao mundo. E mais aqueles, vai me perdoar quem quiser, não quero ofender ninguém, e mais aqueles que estão dentro de igrejas e não são salvos, que estão sem vestes nupciais. Eles não são salvos. Então eu gostaria de começar uma campanha infinita, do tipo assim, é mesmo, a nossa evangelização não está eficaz, tá ou não? Eu acho que não está. Então, porque é muito raro eu convidar alguém. Mas aí eu miro na pessoa. O que eu estou fazendo hoje, eu, Flávio? Miro na pessoa e começo a cozinhar ela na oração. Parecia uma macumba. Você já quer poder, assim, aleluia. Deus levanta a mão para a pessoa, você sente aquele poder. Né? É como o pastor Antônio falou. Meu pai não era convertido, não, só para minha mãe e tal. E a gente tinha uma caixa d'água ali. E o meu pai falou assim, sou dos troncos católicos e nunca vou mudar. Aí esse irmão Doce, é o Antônio Preto. O Antônio Preto, você sabe que é o Antônio Preto? Não, pensa um negão, aquele cara abençoado, hein? Antônio Preto, não, mas ele é muito bacana, é um santo irmão até hoje na presença de Deus e tal, aqui de Tiradentes. Aí ele falou assim, e ele assim, aquele jeitão, assim, aquela fé, né? Ó, Marquinhos, você é igual um rato aqui dentro dessa caixa d'água aqui, que você está cercado pelas nossas orações e você não vai fugir. E assim foi. Uma profecia aquilo. Irmãos, eu gostaria de gastar alguns minutos com a nossa escola. Você fala, Senhor, nós estamos bem, então não estamos. É gostoso a igreja, não é? Eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, está mais ou menos. Alguns irmãos são mais ou menos, olha aquele ali, olha. Alguns irmãos são mais ou menos. Não, olha aqui, meu Deus, tem paciência sobre você, entendeu? Tem essas pessoas, hein? Suportar, você suporta. É gostoso pra caramba a comunidade. Mas nós fazemos evento para nós mesmos. O melô do hipócrita, lá, como que é o nome? O fariseu lá, é isso? Enquanto o João está lá em Marajó, sendo estuprado, não pode. Igreja, a igreja nossa, igual eu falei assim, a gente tem o maior desejo aqui de ser uma igreja realmente culta, de pessoas intelectualmente desenvolvidas, que leem, que estudam, que dedicam a música àqueles que são necessários, que têm esse dom como os irmãos têm, que faz tudo bem. Muito bom, isso é muito bom. Mas aqui nós não estamos procurando luxo, nós não estamos procurando esse tipo de coisa, nem intelectualidade. Porque se Jesus Cristo não tiver, nada vai adiantar. Como é que Deus fez no início da igreja, como a igreja não queria evangelizar? O que Deus fez? Exatamente. Perseguição. Se você ficar parado, eu coloco uma desgraça no meio de vocês, aí você vai ter que fugir. Existe uma doutrina interessante, você vai achar que eu estou caindo em contradição. Escute o que eu vou falar, a gente já vai orar, só um minuto. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga as pessoas. Quem que Deus não castiga? Deus não castiga o ímpio. O ímpio Deus não castiga. Ué, não castiga nada? Nada. Ah, mas está escrito aqui. Não, peraí. Deus não castiga o ímpio. Como Deus castiga os maus, os iníquos? Quem vive em iniquidade, alguém sabe? É abandonando. Esse é o pior juízo de Deus. Quando ele entrega a si mesmo.
Se você é um filho de Deus, Deus vai te sentar o cacete. Se você é filho de Deus, por quê? Porque ele corrige, Hebreus 12, se vocês aceitam a disciplina, eles tratam você como o quê? Como filhos e não bastardos. Se eu e você for filho de Deus, o chicote vai descer nas costas feio. Mas é aquele chicote de amor. Se alguém pensar que eu estou falando de violência, está muito enganado. Ah, Deus pesou a mão. Não, pesou a mão não. Aí é o sentido até eu te conversar com o irmão. Não é pesar a mão. É no sentido que o pai que disciplina seus filhos. É nesse sentido. Então Deus vai me corrigir. Quem sabe doenças, quem sabe problema financeiro, quem sabe problemas emocionais, quem sabe tantas coisas, é porque eu estou negligenciando as missões. A igreja Cristo em Casa, a igreja de Jesus Cristo, é absolutamente missionária. Porque ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os todos do versículo 9. Toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então eu gostaria de levantar um clamor aqui agora, em que mirasse em alguém. Agora, antes, só mais isso, agora prometo. Alguém aqui tem alguém, levanta a mão se você tem alguém. Quem tem alguém aqui para trazer para a igreja, levanta a mão. Quem tem? O restante não tem, não, levanta a mão. Você não tem ninguém para trazer para a igreja? Igreja. Nossa, eu me mato. Todo mundo aqui tem alguém, né? Então, pode ser 10, pode ser 1000. Eu quero fazer quero te apertar agora. Mas apertar a mim também, não estou sendo hipócrita não. Vamos chorar por essas pessoas? Igual, você viu o irmão que veio aqui, foram 30 anos. E tem um que eu oro há mais de 30. Tem uns 33. Então, quando é que você vai parar de orar para essa pessoa? Hein? Quando Deus mandar, ou se ela morrer, hein? Ou se ela se converter. Não, se converter, você vai ter que continuar orando. Aí só que você vai orar outra oração, né? A oração muda. Senhor, salva essa desgraça. Aí salvou. Aí você, que bênção, eu te agradeço. É a oração que mudou, né? Isso mesmo. Vamos orar então. Quero convidar você a ficar de pé. E gostaria até de espalhar um pouquinho, cada um vou colocar um som ali. Eu gostaria que nós orássemos. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, eu acho que os irmãos que estão em casa, o que a gente vai fazer? Nós estamos orando por perdidos que conhecemos. Você conhece um perdido, eu vou dar um tempo agora, alguns minutos, e a gente vai voltar à nossa programação aqui. Mas nesse momento nós vamos gastar tempo. Eu gostaria que você estiver em casa, se você estiver assistindo isso, que você pare para orar por perdidos. Eu vou até tirar aqui o... Então nós estamos voltando, eu penso que um elemento fundamental na oração é o choro, é o se importar. Acho que se a gente orar sem se importar, que sentido tem? Eu quero só terminar com o capítulo 22 de Mateus, com o capítulo 10 de Romanos. Nós vamos terminar o capítulo 22 de Mateus, com o capítulo 10 aos Romanos. A minha Bíblia aqui tem a salvação para todos, do versículo 5, na Bíblia NVT. Vou ler aqui, meus irmãos. Olha, Romanos capítulo 10. E ele está falando então do povo judeu aqui. Olha o que ele disse. Irmãos, o desejo do meu coração em minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apega ao seu próprio modo de tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Está vendo? Eles não têm a veste nupcial.
Pois Cristo é o propósito para o qual a lei toda foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. A salvação é para todos. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu para trazer a Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você declara justo e declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre os judeus e gentios. Muito bem, então você está vendo que agora, nessa segunda etapa, ele chama todo mundo, certo? Então ele está falando assim, ele rejeitou o judeu? Não, ele não rejeitou o judeu, ele está chamando todo mundo. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele, se jamais terão ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Onde está escrito isso, hein? Estou tentando... Está escrito nos profetas menores. Muito bem. Como virão? Pergunto. Nós gastamos dinheiro com missões? Nós gastamos dinheiro com missões? Nós estamos preocupados com missões? Mas a missão é o seguinte, o que missão vai me perdoar todo mundo, que a gente vai se ofender agora. A ofensa vai ser muito grande. Olha só que ofensa grande que eu vou fazer. Quem evangeliza índio, população ribeirinha e favelas. Eles vão ficar extremamente irritados, mas a pessoa vai para a favela para dar sopa. Vai para a favela para dar roupa. Então eu conheço né? A pessoa está lá no meio do mato, tem uma obra determinada, até conversei com meu irmão sobre isso. Aí é o seguinte, uns índios lá estavam indo lá. Aí quando o meu irmão não levou a cesta básica, a pessoa não vai para a igreja não. Eles não querem nem saber. Então o tipo de evangelização que eu não quero fazer é certo da comida, sim ou não? Você tem que dar comida? Dar roupa? Tudo bem, que a obra social tem que ser feita. Eu não estou negando isso. Mas a missão Filadélfia foram 100 anos dando comida. 100 anos. Depois de 100 anos que ela parou, o que aconteceu? Nenhum se salva. Porque eles estão afim do material. Jesus falou, João 6 o quê? Nós não estamos seguindo nem por causa dos milagres. Você só seguiu porque você está com a barriga cheia. Vocês estão me seguindo porque vocês estão com a barriga cheia. Então assim, a igreja tem que evangelizar, levar Jesus Cristo. É errado dar comida? Não. É errado dar roupa? Não. É dever? Sim. Mas o que estou dizendo, que se a igreja não levar a palavra e levar apenas o alimento, que também tem o seu valor, não vai salvar ninguém. Não quero nada. Está cheio de vagabundo aí, debaixo de ponte, Cracolândia, consumiu tudo que tinha em casa, vendeu tudo, arrancou até as portas da televisão e vai ficar debaixo da ponte. E você vai dar sopa, comida e roupa para ele ficar fumando e bebendo. Que é a única coisa que ele quer é fumar e beber. Então assim, se dar as coisas e não lhes falar de arrependimento e de mudança para sair de lá desse lugar, desse inferno, desse buraco, o que vai adiantar? Uma besteira total. E a pessoa quer isso, quer que você dá comida para ele, roupa lavada, tudo para ele fumar os seus cracks. Aí fuma o seu crack, injeta a sua droga, porque ele é feliz assim. Não. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui. Então, igreja, vamos lá. Tem que lhe dar comida? Sim. Tem que dar roupa? Sim. Tem que ajudar financeiramente? Sim. Mas se somente isso for feito, sem trazer o evangelho, vai servir apenas para esse mundo.
se não lhes confrontar os pecados, vai ficar lá. Vai ficar no pecado. Olha o versículo 16. Alguém leia, fazendo favor, na sua versão? Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitavam o evangelho. Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Quem que acreditou? Então ele está perguntando. Nem todo mundo aceitou a palavra. Está em Isaías 6, Isaías 5 e 6. Capítulo 5 e capítulo 6. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Como que vem a fé? Pregando o evangelho. Então, não, mas a fé não vem por dar um prato de sopa, não? Mas um prato de sopa pode abrir a porta para pregar? Pode. Então se der um prato de sopa para abrir a porta da pregação, bem faz. Porque é igual o índio lá malandro. Eu vi um índio até gozando, zombando da FUNAI. Vocês já viram? Eu já vi. Aí pega um barco, quebrando tudo, subindo em qualquer lugar. A FUNAI vai dar mesmo? Então, assim, tem que tomar cuidado. Daqui a pouquinho o negócio do serviço indígena é esse. Vai lá dar comida para índio. E nisso vai ficar. Até conversei com o irmão, conversei com o pastor sobre isso. Aí tá lá, a igreja tá lá, as meninas vão peladas para a igreja quase. Aquele shortinho bem curto, aquela mini saia, micro saia. Vai lá desse jeito. Tipo assim, eu tenho problema com isso? Não. Mas pode ir lá sim. Pode ou não pode? Vinde como está, sim ou não? Sim ou não, gente? Isso, deixa a menina vir. Aí vem num culto. Você aceitou, sim ou não? Pô, ela não sabe. Vem no segundo culto. No terceiro culto, o irmão da igreja já está saindo com ela já. Pronto. Irmão casado está saindo com ela. Quer dizer, o pregador não consegue pregar. Quer dizer, então, entendeu o que eu estou falando para a igreja? Então, a igreja, a minha preocupação é essa. Então, eu perguntando ao Senhor, poxa, preciso evangelizar tudo. Aí Deus fala assim, poxa, dentro de casa as pessoas nem convertidas estão na igreja, Flávio. Vai levar o quê? Se eu levar a pessoa para a igreja lá, e ele vê que as pessoas estão nesse pecado, aí elas vão desviar, vão ficar 2 vezes mais dignas do inferno. Entende o que eu estou falando, irmãos? Se a pessoa lá de fora vier aqui, tiver um crente aqui, e esse crente dê mau testemunho, essa pessoa vai falar assim, nossa, eu fui lá na igreja cristã em casa, o cara que está lá não paga ninguém, o cara que está lá é mulherengo, a menina que está lá sai com todos os homens. Eu pergunto se essa pessoa vai querer Cristo. Vai querer Cristo? Ele não vai querer. Ele está chegando a uma igreja que é a igreja doente, cuja aqueles irmãos, imagina se chega aqui e as irmãs estão mal vestidas. Então a pessoa que chegar lá fora, a pessoa chegou aqui com a micro roupa. Aí ele vê a menina vestida, as irmãs vestindo, nossa, as irmãs aqui são decentes. Pronto, você já pregou para ela, sim ou não? Ela está vendo o seu testemunho. Mas a igreja não pode falar disso. Então o que está acontecendo com várias igrejas? Está ali, você pensa assim que aquele é um ímpio que está lá, não, é obreira de Deus, com aquela roupica. Aí está aquele irmão lá, baterista ali da igreja ali, ele sai com todas. Aqui está a pessoa que estava lá no baile que você evangelizou, que você custou para evangelizar, você trouxe aqui. Aí quando ela olha o baterista, foi o cara que ela ficou na noite passada. O baterista da igreja. Isso que não é com o pastor, com sei lá quem. É ou não é? Não, sério mesmo, gente. Então é por isso que as pessoas estão dizendo, você vai trazer para dentro da igreja, a pessoa chega aqui, olha, saí com aquele tecladista ontem. A pessoa não vai ficar na igreja. Ela não vai ficar na igreja. Irmãos, vocês sabem que está um movimento grande, não é grande, mas um movimento que estão indo para o catolicismo. Vocês sabem disso? Estão indo para a igreja católica. Crentes nascidos na igreja evangélica estão virando católicos. Eles estão procurando o catolicismo. Há crentes procurando o adventismo, há crentes procurando o budismo. Espiritismo, quando não ateísmo. Eles estão saindo da igreja, porque cansou de ver pastor assim, tipo assim, que só fala no dinheiro. Aí a Helena Raquel fala sobre isso. Fala assim, nós não podemos nunca pregar mais sobre o dinheiro que Jesus Cristo. Achar o vídeo, vou mandar lá nos remanescentes para vocês verem. Um pedacinho, não é nem o vídeo assim, porque é um cara que está comentando o vídeo dela e está aprovando, né? Eu também, lógico, gosto muito da Helena Raquel, inclusive. Então, irmãos,
É isso que eu estou falando. Como é que eu vou evangelizar? Se eu trouxer alguém para a igreja, ele vai chegar aqui, ué, eu fumo maconha com esse irmão aqui. Olha que vergonha que você vai passar. Eu falei assim, ó, vai lá, Jesus Cristo é libertador, mas o irmão aqui, ele é viciado na cachaça. Como é que eu faço? Porque antigamente era assim. Eu pregava assim, ó, vem aqui que você vai ser liberto. Aí chega aqui, ó, bebi com o irmão ontem de cachaça, eu bebi com o irmão lá na barra. Não vai vir não, Se ele vier para a igreja vai ficar pior, então é melhor Deus não mandar. Nem para essa igreja, nem para outra, deixa a igreja como está. Até quando, pastor? Então, a coisa que eu quero dizer para os irmãos, se eu e você, isso aí é Mateus 23 que eu estou chegando, nós vamos entrar em Mateus 23 hoje, e vamos sair daqui mordido com esse Mateus 23. Olha só, Jesus no capítulo 22 está convidando para a igreja, sim? Chega no capítulo 23 e ele fala assim, ai de vocês, porque você é o tipo de escriba e fariseu, você não entra e nem deixa entrar no reino de Deus. Quem que é? São crentes falsos, crentes não libertos dentro da igreja. A seriedade disso. Crentes estéreis. A seriedade disso. Então a gente vai pular para Mateus 23. Então, olha, você acha que é coincidência? Porque Mateus sabia disso? Mateus que escreveu sabia disso? Duvido, não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Agora vamos para lá. Agora vamos para Mateus 23. Ah tá, inclusive tem o imposto a César e outras coisas que eu vou pular para poder dar entendimento do que eu estou dizendo. Agora Jesus quer que as pessoas venham para a igreja, sim ou não? Aí ele vai mostrar que tem pessoa dentro da igreja que é o tropeço. Por isso que as pessoas não vêm. Não vêm para a igreja não, lógico, ué. É os escribas e fariseus da igreja, ué. Mestre de Bíblia que não sabe nada de Deus. Vamos lá. Mateus 23, 1. Vamos verso a verso. Pode começar com a Rebeca de novo, Rebeca, e a gente vai lendo essa direção aqui, os irmãos aqui, ó. Pode ir lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentou os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem isso, observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Somente até aí, presta atenção, a gente vai dar continuidade. Então Jesus falou assim, ó, você vai chegar na igreja, o pessoal vai estar pregando direitinho. Mas faz o seguinte, esses pastores que pregam assim, que não vivem, faz o seguinte, não faz o que eles fazem não. Você só obedece a palavra de Deus. Jesus colocou aqui todas as igrejas. Aqui está a Universal do Reino de Deus, aqui está a Igreja Cristã em Casa, Presbiteriana, Batista. Então ele falou, você está lá na igreja, tá? Seu pastor está no pecado, o seu evangelista. Faz o seguinte, faz o que ele está mandando. Ele está pregando direitinho. Jesus está falando que não é de doutrina falsa não, hein? Ele está falando de doutrina verdadeira. Ele fala assim, não, segue essas pessoas. Ó. Ele está pregando santidade. Segue isso aí, pode seguir. Mas faz o seguinte, não olha para a vida deles não. Não olha não que você se desvia. Olha a seriedade. Você está vendo? Ele está falando de salvação no 22. E chegou no 23 e falou assim, quando você chegar lá na igreja, você vai encontrar um monte de gente lá metido a saber Bíblia. Aliás, são os que sabem a Bíblia. E essas pessoas vão te pregar muito bonito, vai ser muito boa a pregação deles, vocês vão gostar. Mas faz o seguinte, não olha para a vida deles não. Senão você vai ter uma decepção. Olha, gente, isso aqui é uma revelação. Tipo assim, sabia que foi escrito ontem? Foi escrito hoje, não deve ter sido hoje, né? Foi escrito no jornal de hoje, foi impressa hoje de manhã, porque não pode. Verso, onde que a gente parou? Quem leu foi Fabriciano, verso 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Prega o evangelho duro, pega o evangelho duro, tem compaixão de ninguém, aperta os outros, fica mandando os outros jejuar, orar, a dízimo e oferta, mas eles mesmos não fazem. 5. Pode ler, Gui. Você está com coisa, não? Taila. Todas as obras que eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus
e aumentam as franjas dos seus mantos. Amo o lugar. Espera só um pouquinho, não, somente até aí. O que é filactério? Acho que filactério deve ser algum filamento, alguma coisa. Não. Filactério é uma caixinha preta de couro, com a Bíblia dentro, que prega aqui na testa e amarra, porque tem que estar com a palavra na cabeça, né? Não estou brincando, não. É isso mesmo, filactério é isso. Então eles colocam aquele bem grande assim, pô, tem a palavra de Deus pra caramba. É. Então assim, olha o que Jesus não gosta. Da gente querer parecer para os outros. Da gente querer parecer para os outros, que a gente não está fazendo aqui de coração, está fazendo para parecer para os outros. Olha como ele ama a Bíblia, mas não ama. E ele está condenando gente dentro da igreja. Onde paramos? Então ele leu o quê? 5? 6? Amo o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos na sinagoga. Isso, então, lembra por que eu não tenho aqui uma coisa que não tem na igreja aqui? Não tem cadeira de pastor em púlpito. Porque aquela pastorada lá com aquela cara de paisagem que eu já vi na minha vida, eu odeio isso, odeio. Então, não estou falando que não precisa honrar os homens de Deus, você vê alguém importante, mas não. Um dia até falei, já falei para o pastor, mas os pastores não aceitam. Pô, você me coloca um prefeito no púlpito, pô. O cara está fumando, bebendo, o cara está um prostituto. Coloca o prefeito no púlpito. Aí chega o prefeito, para do seu irmãos. De qual o senhor quer? Não. Então, não tem ninguém no púlpito, ninguém fica no púlpito. Não existe. O púlpito é só para o pregador, o irmão que tem oportunidade, grupo de louvor. Tem uma série de exigências para grupo de louvor. Aí eu pego um qualquer, a gente vai e coloca lá na frente. Então as pessoas gostam disso. Se ele não receber oportunidade, se ele não sentar lá na frente, ele fica queimado. Ele sai da igreja. Eu vejo isso hoje, irmãos. Tem igreja que tem o costume de dar uma tal de oportunidade. Se a pessoa não for lá em cima e sentar lá em cima, eu estou falando que poucos que eu visito, que é onde que eu vou, não, sobe aqui o pastor, tal, sobe aqui, não, fica aqui mesmo. Não, sobe aqui no púlpito, não. Aí as pessoas ficam, acham até triste, ficam achando assim, pô, o pastor não quis subir. Aí a gente tem que subir, né, em respeito também. Então não é errado estar lá. Não é errado você ocupar o primeiro lugar. Certo? Não é errado, ué. Não é errado você estar ali na frente, o irmão pode cantar ali, o irmão vai, ué. Mas até errado é amar aparecer. Então a pessoa está no grupo de louvor porque acha a sua voz muito bonita e você quer mostrar para todo mundo o tanto que você toca, o tanto que você canta, o tanto que prega. Esse é o pecado. Então é pecado pregar? Cantar e estar ali na frente? Não, é. Mas ele falou assim, as pessoas amam isso, que todo mundo olha, você está na frente, você é obreiro, hein? Olha que bonito, o irmão é obreiro. E ele está condenando isso. Essa pessoa que gosta de aparecer na igreja. Se ele não aparecer, ele fica triste. Se o nome não for falado lá no púlpito. Quem leu o quê? Tá, 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Isso, eles gostam desse tipo de mestre. Tá? Até eu já expliquei isso aqui, que é o Tiago. Não quereis ser mestres. O meu sonho maior é ser mestre. Aí está escrito, não querer ser mestre, pastor, mas como que você quer ser mestre? Se ele falou para você, porque a Bíblia é tranquila. Porque o que ele não quer ser é passar-se por mestre na frente das pessoas. Aí você sabe, isso é pecado. Mas você querer ser mestre na Bíblia não é pecado, não, é a vontade de Deus. Se você querer saber a Bíblia, entendeu a diferença? Quando você quer saber a Bíblia, então Deus quer te revelar para você. Mas o pecado está no fato disso. Você quer o título de bonito. Não, Jesus não refresca, não. A pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia inteira foi Jesus Cristo. Jesus é o nosso Jesus, né? Esse é o nosso Jesus. 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Entendeu? Então o mestre, agora aqui já tem o sentido seguinte. É que o mestre no sentido de revelação é só Jesus Cristo. Então, o mestre da igreja, mesmo professor da igreja, seja qualquer um de nós aqui que pode ensinar o evangelho, o mestre da revelação. Lembra que a gente foi a palavra devocional de hoje? Lucas 23. E abriu-lhes a mente. E quer dizer, então um professor aqui passa-se conhecimento.
né? Você me ensina e eu te ensino. A gente está ensinando, sim ou não? Não há ninguém tão inculto que não possa ensinar e não tem ninguém tão sábio que não possa aprender. Não tem. Então, entre nós somos assim. Mas Jesus Cristo é o mestre que abre a mente. E você dá conhecimento. O que a mãe dá para a filha? O pai e mãe dá para a filha? Dá alimento. Jesus, o apóstolo Paulo escreveu, né? Que um plantou e o outro regou. Mas o crescimento é dado por Deus. Então, mestre aí mesmo. 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Tem cabimento na Igreja Católica chamar o chefe deles de pai? Porque papa significa pai. Tem cabimento? Hein? Padre significa pai. E justamente o que Jesus proibiu. Então não posso chamar ninguém de pai, não? Ai, meu Deus. Aí cansa a beleza, né? Porque você tem um pai no mundo. Mas ele está falando pai aqui, é que eu fosse o gerador da graça. Pai. E tem pastor que é assim, né? Tem pastor assim. Chamando todo mundo de filho e tal. Que tem essa questão de adoção mesmo. Mas tem que tomar cuidado para não gerar esse sentido, né? De, o seu nosso pai. Você vê que ele chama Elias de pai. Então era um título de um profeta, de alguém muito poderoso. 10. Também não sereis chamados de líderes, pois só é o vosso líder, o Cristo. Só um é o Cristo. Né? Aí, essa linguagem na minha está mestre. Tem outra linguagem? Professor? Mestre? Hein? Guia, tá vendo? Então, mas é no sentido que eu estou falando aqui, não é como o pastor, ele está falando assim, que, o pastor é minha luz. É disso que ele está falando. Por que que não? Aí você vai, mas por que não? Porque aqui, a luz é essa aqui. Então o pastor pode ser mestre, tem os mestres da igreja, as irmãs que dão aula, é a professora, é a tia. Tudo bem, isso não é o pecado aqui. O pecado aqui é dar a entender assim, que ele é a luz. Esse é o pecado maior. Né? Então o cristianismo é assim. Ele não se baseia nem no pastor da igreja. O cristianismo não se baseia no pastor que ele tem. Ele se baseia no evangelho. Portanto, se esse pastor estiver fora da palavra, ele deve ser rejeitado. O pastor fora da palavra deve ser rejeitado. Aí é que está. O irmão pregador fora da palavra tem que ser rejeitado. Sim ou não? Claro. Por quê? Porque um só é o vosso mestre. A palavra. Agora, é claro que a gente tem questão de interpretações, tem isso e tem aquilo. Mas quanto ao evangelho, não há negociação, não. Já está na hora de terminar. 11. O maior dentre vós será vosso servo. Pode, e o 12? E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso. Somente até aí, porque eu quero... não, é porque o meu é aqui que está adiantado, aqui ainda tem uns minutos. Então vamos lá. Então qual que é a revelação cristã que diferencia do mundo lá fora? É que as pessoas pensam assim, eu quero ser o líder para ser servido. Porque os reis têm pessoas ali abanando ali, né? Então, o conceito de liderança nas Escrituras é um conceito inverso do mundo. Escrito pelas Escrituras, Donald Crybill escreveu um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, dizendo que nós cristãos estamos na contramão da história. Se o mundo diz que isso é bom, isso é mal. Se o mundo diz que isso é mal, isso é bom. É mais ou menos assim. Está no top 10 na Netflix? É ruim. É mais ou menos isso. Pode saber que é filme que não presta. É mais ou menos isso. Se tiver lá o top 10, é ruim, é bomba. Aí é LGBT, tudo que é pecado. Eu percebi isso, eu falei, gente, deixa eu ver aqui. Aí você entendi o que eles acham bom.
Então aqui que eles acharem bom é ruim. Então, gente, qual que é o conceito de liderança cristã? Você quer ser um líder? Tem alguém que quer ser líder? Eu gosto, quero ser o líder. Como é que a gente é líder? Mas serve mesmo. Entendeu? Mas Deus me pôs isso no coração. Tinha 15 anos de idade. 15. Entendeu? Faz isso. Vai lá. Vai atrás. E Jesus falou uma coisa, que ninguém precisa esquentar a cabeça assim, pastor não vai ver, que a igreja não vai te valorizar. Você não conhece Bíblia. Olha o que Jesus falou. Na linguagem, eu não sei qual linguagem que é. Eu acho que é na NVT. Na NVT diz assim, não faz sentido acender uma luz para escondê-la. Se a luz estiver acesa, ele vai colocar em cima. Se você é uma luz, Deus vai te colocar no luzeiro, meu chapa. Se você é uma luz, Deus te coloca. Se você é uma estrela, Deus te coloca no céu. Ué. Então, nenhum de nós precisa ter medo assim. Nossa, eu estou trabalhando tanto para a igreja, estou fazendo, e parece que eu não tenho honra. Não, você está enganado. O problema é que a gente está fazendo para um pastor ver, o bispo ver, e colocar você numa posição de honra, como está acontecendo aí. Gente, vocês não têm noção do que se chama uma coisa. Aí parece que eu sou uma pessoa ciumenta, que eu não quero que as pessoas sejam pastor. Mas eles colocam uma pessoa que não tem a menor condição de ser pastor. Não ama a Bíblia, não conhece a Bíblia e não pratica a Bíblia e coloca como pastor. Que é bonito ter o título de pastor, sim ou não? O pastor. Aí tem gente, homem aí, você fala, gente, isso aí não é pastor nunca. Você não pode ser um pastor. O cara não tem condição de ser. Sim ou não, gente? Ué. A pessoa não tem. O cara está ontem na igreja. Ou a pessoa é um vacilão. Então, gente, o conceito de liderança cristã é qualquer um que... Não é que o humilhado serão exaltados, não é bíblico, não. Não está escrito. Viu aí que não está escrito isso, né? O que está escrito aí? Que qualquer um que se humilhar. E que humilhação que ele está falando aqui? Qual que é a humilhação? Serviço. Se você trabalhar para Deus, Ele vai te colocar em serviços cada vez mais trabalhoso. Então, nenhum dos irmãos desanime, não. Se você trabalhar, Deus vai te colocar numa posição. Tá? Não esqueça disso, não. Aí vem a reprimenda, né? Jesus não está de brincadeira, verso 13. Quem vai ler? 13. 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, você sabe essa, tipo assim, o diabo não traz ninguém para a igreja, né? Você já escutou essa frase? Pois é, eu contraria essa frase hoje no nome do Senhor. Traz sim, o diabo traz pessoa para a igreja. Claro que traz. Ele precisa trazer um hipócrita para a igreja para essa pessoa ser um tropeço, porque ele não entra e não deixa ninguém entrar. Então, e você já aprendeu na Bíblia, nós aprendemos. Nem todo mundo que está na igreja é de Deus. Por quê? Quem que vem para a igreja, de acordo com Mateus 22, 9? Bons e maus. Eu estou escandalizado, pastor, tal, escandalizado. Não, você não está escandalizado não, porque ele vai trazer bons e maus. Gente que presta e gente que não presta. Ele vai trazer. Mas ele falou assim, que aflição. No texto grego, sabe, tem alguém com a outra versão aí? Lê para nós que eu vou te falar o que está escrito em grego aí. Verso 13. 23, 13. A Fabriciana que leu, gente. Tem outra versão diferente da dela? Não tem não? É a mesma que a aflição? Então tá. Tá. Eu vou terminar aqui. O texto grego está assim. Porque no Almeida Revista Atualizada Antiga diz assim, ai de vós, escribas e fariseus. Aí no texto grego não está ai, está ou ai. O que é ou ai? Ou ai, traduzido para o português, seria assim, ai, ai. É mais um lamento do que uma coisa assim, entendeu? Jesus está lamentando, ele não está querendo tão reprimir, ele está lamentando. Ai, ai de vós. Que aflição.
Ele está falando assim que vai descer de cabeça para baixo para o inferno. Ai de vós. Então, irmãos, eu espero que o nosso estudo, que tem esse tom um pouquinho assim, meio de pregação, né? Que a gente tome isso hoje. Eu quero deixar esse compromisso com vocês. Vamos fazer esse compromisso com a gente, com o Espírito Santo? Terça-feira que vem eu vou perguntar se você orou esses 7 dias por essas pessoas. Entendeu? A gente pode fazer uma coisa aqui muito bíblica, muito correta também. Eu tinha isso. Eu tinha em um caderno e fui riscando aquelas pessoas ao longo de 30 anos. E foi muito bonito porque, nossa, Jesus salvou, esse salvou, esse aqui morreu, esse salvou, morreu. Tá? Sabe, você tem um caderno de oração, coloca o nome no caderno. Tinha uma piadinha assim, né? Por isso que minha mãe coloca você no caderno de oração da igreja. Lembra desses? Figurinha, né? Por isso que coloca você, porque você é tão perturbado. A Giovana está dando trabalho para você, né? Ela falou assim, gente, coloca o nome da minha menina fazendo favor lá, que ela está Giovana Cássia. Quanto isso não? Coloca lá porque está dando muito trabalho na igreja. A Maria está dando trabalho. Isso é incorreto, igreja? Não, claro que não. Bom, eu quero orar com os irmãos, quero terminar. Esse domingo passado a gente terminou ali atrasado, né? Muito ruim, eu acho que foram 6 minutos de atraso. Eu não quero estar atrasando. Eu quero, né? É ou não é, gente? É ou não é? Pessoas, né? A gente deve ser pessoa assim, ó, que chega no horário certo e sai no horário certo. Você pode chegar antes e sair depois se quiser, mas a gente atrasar. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelos escritos de Mateus 22, Mateus 23, Lucas 24, Romanos 10 e outros textos que a gente leu. Senhor, eu peço aí misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, cada um aqui que é ensinador, pregador da palavra. Quanto mau testemunho, quanta coisa que a gente faz, meu Pai, como o irmão disse, a gente batizado já, que é pior. Perdoe-nos, Pai nosso que está no céu, perdoe-nos. Senhor, tem muita gente voltando para a ignorância. Senhor, tem misericórdia de nós, que não haja em nosso meio pessoas sem as vestes nupciais, que não haja em nosso meio hipócritas, ainda que haja em nosso meio, como qualquer um de nós, fracos e pecadores, que a gente erra, que a gente falha. Eu peço misericórdia por todos nós, os irmãos que estão em casa, que cada um se acha aqui com as vestes hoje, pegar essas vestes e levar e convidar para a igreja. Tomara que os seus convites sejam aceitos e que a gente possa ver na igreja, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz, né, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Senhor, meu Pai, que possa se encher a igreja de Deus de pessoas para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. O grande e poderoso amor de Deus, o Pai, a comunhão de Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém.